Ela tá gravando. Boa noite. Começando aí mais uma aula. A gente não teve aula na quinta-feira, aula síncrona, mas eu gravei um vídeo, né, e postei como aula assíncrona, né, a aula que vocês deviam assistir, certo? Como, como aula comum, né, como uma aula como se fosse presencial, mas foi uma aula gravada e postada lá para que vocês assistissem. Só que essa aula foi um pouco diferente, porque ela foi sobre o overlift. Então, assim, é uma aula bem específica, né? Se a gente for ver na ementa, assim, mais ou menos, o que a gente deveria estudar nessas metodologias de trabalho científico, basicamente a gente já fez, assim, já tocou em todos os pontos que consta na ementa, né? Embora a ementa ela está escrita de um jeito esquisito, porque ele foca no conhecimento filosófico, conhecimento religioso, conhecimento não sei o quê. Isso daí basta uma discussão, a disciplina inteira não pode parar nisso. Aí a gente tentou fazer uma coisa mais complexa, né? Que é abordar a metodologia de trabalho científico de todas as formas, né? Do ponto de vista da pesquisa, de artigos, de livros, do ponto de vista e passar para vocês conhecimento em relação a plataformas, né, de pesquisa, de artigo, informações a respeito de livros, né, a gente discutiu isso sobre aquele o ISBN, né, aqueles números que indicam que você pode usar tanto para livro, quanto o ISSN, que a gente usa para os artigos, e a gente discutiu é, coisas referentes à própria construção do conhecimento científico, né, lá no começo. Vimos um filme, né, que tratava da metodologia de trabalho científico, do método científico, a discussão. Passei aí um texto para vocês escreverem em formato de resenha, né, de resumo, na verdade. Então, assim, a gente tem diversificado bastante o que estudar na disciplina, certo? E dentro dessas diversificações, eu resolvi mostrar para vocês um pouco uma plataforma que fosse possível vocês escreverem trabalhos científicos, fosse possível vocês escreverem trabalhos acadêmicos quaisquer, inclusive do ponto de vista do trabalho, né? Se vocês são professores, podem ali naquela plataforma elaborar listas, elaborar apostilas, elaborar livro, elaborar prova, muita coisa ali pode ser feita, certo? Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo e todos assistiram. Maiara assistiu, né? Mas quem mais assistiu? Os outros aí assistiram? Eu assisti também. Certo. O Samuel, ele já sabe o overlift, então assim, para ele não é nenhuma novidade, né? O Henrique também, ele já digita também em overlift. Então assim, alguns alunos aí, eu acho que talvez não conheciam ainda essa plataforma. O Samuel e o Henrique, eles conhecem porque eu trabalho com eles, né, na iniciação científica, e a gente acaba usando, né? Eu peço muito para eles digitarem lá o material que a gente estuda, né? Vem quando eu peço para eles estar lá digitando. Alguns outros aqui eu talvez já conheçam, né? Por exemplo, no semestre passado eu dei aula dessa mesma disciplina e tinha alunos lá que já conhecia, já usava. Eu não sei se algum de vocês aqui já usava. Algum de vocês aí, sem ser o Samuel e sem ser o Henrique, já conhecia essa plataforma, já usou, já pelo menos sabia de que ela tratava ou não? Quem já usou, assim, pelo menos já conhecia? Parece que não, né? Parece que ninguém conhecia, não.
tirando os meninos aí. Francisco Danilo disse que já, né? Eu não Fabienne. conhecia a plataforma em si, mas sabia que existia, né, para fazer fórmulas matemáticas de forma mais simplificada. Porque essa semana eu precisei copiar algumas equações e para isso eu usei o Word, como eu não sei usar o Overleaf ainda. E foi terrível, porque no Word é um trabalho muito grande. Então, se o Overleaf melhorar nisso daí, é melhor. Com certeza. Se você for escrever um trabalho grande, você vai ter muita dor de cabeça. Uma vez me contrataram para um serviço de educação à distância, né? Uma plataforma, um grupo aí que elabora material EAD. Aí eles me contrataram, assim, várias pessoas, né, para escrever um livro de álgebra linear. Aí várias pessoas tinham que dividir ali os capítulos. E eu peguei um capítulo de matrizes, determinantes, uma coisa assim. E eu tinha que digitar as matrizes, determinantes no Word. Era trabalhoso, assim, que eu me arrependi de ter pego esse trabalho. Eu só fiz, enfim, porque já tinha dado meu nome, né? Já tinha me comprometido. Aí tive que ir até o final, mas foi assim, uma experiência horrível. Se tivesse sido no Overleaf, editor de texto LaTeX, qualquer um deles, eu teria feito tranquilamente, sem nenhum problema. Mas é uma tortura ter que fazer esses trabalhos no Word. Bem, no começo, vocês podem achar um pouco difícil, porque existe lá uma linguagem, né? Quem assistiu o vídeo, a espécie tem pelo menos assistido o vídeo, né? Porque senão eu vou estar falando aqui sem você estar sabendo o que está acontecendo. Lá vocês viram que na plataforma a gente abre o espaço, aí tem uma espécie de cabeçalho, onde você tem que preencher. Quando você abre um arquivo já novo, ele já vem com pré-preenchimento, né? Um preenchimento ali básico. Mas você pode alterar aquele preenchimento, você pode adicionar muita coisa que não vem ali. Ali ele vem só o simples, o básicozão. Você pode ir complementando e enchendo informações que, se vocês forem ver depois, aquela plataforma é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Por exemplo, ela é capaz de fazer gráficos em 3D. Você pode colocar lá os comandos e fazer gráficos em 3D. Você pode fazer arquivos de tabelas. Eu já construí calendário já usando o Overleaf. Você pode montar um calendário, você pode montar um horário, aqueles quadrinhos de horário, um cronograma. Você pode montar tabelas assim que você vai preencher com alguma coisa que você queira. E tudo sem estar se preocupando em configurar nada. Você coloca um comando, digita no comando certo, pede para ele gerar e ele gera o que você está precisando. Claro que você vai ter que se acostumar um pouco com a linguagem. Sempre é assim, no começo é mais chato. No começo é um pouco mais porque você está fazendo mais devagar, você não sabe como é que faz os comandos, você faz muita coisa errada, aí quando vai gerar o arquivo dá problema, diz que tem erro, porque você está aprendendo. O Overleaf ele é razoavelmente novo, assim, está caindo aí no uso mais agora. E eu sou um defensor assim, da popularização disso. Né? O quanto mais puder levar isso para os alunos, para as pessoas, melhor ainda. Principalmente os alunos de matemática. Acho que os alunos das áreas de exato têm que usar, têm que conhecer. Tem que primeiro começar por eles. Porque o pessoal das áreas de humanos, áreas mais ligadas às áreas sociais e coisas assim, eles já vêm de um longo tempo para fazer trabalhos que são meio que resenhas, resumos, coisas assim, que no Word você faz isso mais tranquilo. Então, você pode até fazer o novo Leaf, claro, pode fazer tudo, mas assim, é uma mudança que talvez não fosse muito necessária, né? Talvez um aluno lá do curso de letras, por exemplo, que escrever trabalhos lá no Word, se ele passar por VLIF, ele vai sentir que vai ter um pouco de dificuldade para aprender a linguagem, para fazer uma coisa que ele já pode fazer muito semelhante no Word e talvez não tenha muita dificuldade. Mas para os alunos mas mesmo assim, se ele fizesse essa mudança, né, se ele migrasse para o VLIF e se acostumasse, ele ia ver que possuiria uma ferramenta muito mais poderosa, né, muito melhor, né? Mas, assim, os alunos da matemática não. Os alunos da matemática têm que conhecer, meio que é necessário. Naquela opção em que você mostrou lá no vídeo,
que tu selecionou os que são seus e que são de autoria com outra pessoa. Na hora em que você atualiza, ele atualiza lá para outra pessoa também, instantaneamente. Sim, Tem essa por vantagem exemplo. aí pro pessoal da Humanas, né? Pelo menos, porque se eles estiverem fazendo um trabalho conjunto, vai ficar Sim, com salvo e mais rápido para ver as atualizações um do outro. exatamente. Porque veja só, quando você. Lá naquele vídeo que eu postei na quinta, eu coloquei um cardzinho lá, um link, e coloquei no final para uma palestra que eu fiz no ano passado, no canal que o PC criou, chamado Papo Matemático, e nessa palestra eu falei do Overleaf. Claro, eu cometi algumas falhas nessa palestra e deixei de apresentar algumas coisas, porque acabei esquecendo. Mas lá eu fiz até um teste, né? Eu fiz um teste com o Samuel, né? Samuel que está aqui na nossa turma. Ele acabou de sair, né? Deve ter caído a internet dele. Deixa ele voltar aí só para eu relembrar com ele aqui. Tipo assim, lá tem um espaço que permite você conversar com uma pessoa que está lá do outro lado, você compartilha o trabalho. Você pode bater papo, inclusive, se os dois estiverem online na mesma hora, você pode mandar um recado lá para o seu colega. Olha, na linha tal, você poderia mudar tal coisa, tá? Aí ele recebe lá e responde, você vai visualizando. Ou mesmo se você manda para ele e ele não está online, quando ele entrar na próxima vez, ele vai ver lá a mensagem. Então, ele pode resolver. Isso é muito bom para quando você faz trabalhos com o seu orientador, quando você faz trabalho, por exemplo, você vai fazer um trabalho da escola ou trabalho da faculdade com um professor, com alguém que esteja lhe orientando, esteja corrigindo seu trabalho. Aí é muito bom porque o professor ele vai ter uma ferramenta de entrar lá, fazer alterações no trabalho, já que ele é compartilhado, e ainda indicar lugares para você modificar, através da conversa lá do bate-papo. Aí, como eu dizia, lá nesse vídeo, né, que eu fiz no ano passado, nessa apresentação, eu testei com o Samuel ao vivo, assim, online. A gente, eu estava mostrando o arquivo, não sei se alguém aqui assistiu. E teve uma hora lá que eu chamei o Samuel para a gente testar. Aí eu dividi a tela e mostrava o seguinte: enquanto eu estava digitando, o Samuel lá do outro lado ele via que eu estava digitando. Aparece um comando colorido e aparecem as palavras sendo escritas lá, né? Aí eu, aqui do meu lado, se ele tivesse digitando, eu estaria vendo. Só que quando ele gera um arquivo lá, né, a outra pessoa gera o arquivo, eu, para poder visualizar o que ela fez, eu também tenho que gerar o meu, eu também tenho que compilar. Certo? Por exemplo, o Samuel foi lá e digitou uma frase, por exemplo. Aí eu, do meu lado aqui, eu ficava vendo que a frase estava sendo escrita. Só que, para poder essa frase aparecer no meu PDF, eu tenho que compilar. Aí, quando eu compilasse, a frase que ele digitou aparecia. Então, assim, é legal porque também, se você compartilha com alguém o trabalho, você pode perceber que a outra pessoa está alterando o seu trabalho, está fazendo alguma coisa. Isso é muito bom. Quando os professores têm um trabalho em comum com um aluno, que o professor precisa estar corrigindo, né? Por exemplo, ano passado eu orientei um aluno, o Vladimir, na dissertação dele de mestrado, e a gente usou o Overleaf para fazer essa divisão. Eu passei esse período todinho aqui em Fortaleza e ele lá em Juazeiro, e a gente se comunicava por WhatsApp e pelo Overleaf. Ele digitava umas partes, gerava, mandava para mim, eu olhava, fazia lá gerava lá um arquivo, fazia umas correções, indicava algumas coisas para ele fazer, e assim a gente foi trabalhando, né? Sem ter sequer um encontro presencial, nada. Até que ele terminou a dissertação dele, a gente fez as correções, marcou a banca, ele apresentou, deu certo, passou, aí teve correções sugeridas pelos outros professores, e tá aí. Trabalho já pronto e escrito e corrigido. Então, assim, o vídeo daquela aula foi para explicar o Overleaf, né? Hoje eu vou comentar um pouco sobre ele, mas antes eu vou voltar lá para a nossa apostilazinha, o nosso e-book. Francisco Danilo da Silva já usou para fazer alguns trabalhos da faculdade. O Sérgio não. Maria Fabiane disse que não assistiu, mas não conhecia. Certo, beleza. Então vamos compartilhar lá o livro. Deixa eu só ver. Eu abri ele aqui.
Hoje eu estava com um problema aqui no meu computador, que minha mesa não estava conseguindo, minha mesa digital aqui, eu não estava conseguindo abrir ela. Aliás, usar, rabiscar, deixa eu ver se eu consigo agora. Agora sim, ela voltou. Tinha dado um problema, eu acho que talvez tenha sido de memória na primeira aula. E eu não estava conseguindo usar a mesa, estava terrível. Eu estou adiantando aqui para o capítulo que eu vou falar, eu abro já o compartilhamento, para vocês verem o que eu estou fazendo. Pronto, já cheguei nele, é o capítulo 6. Instruções para apresentação. Certo. Beleza, deixa eu dar um zoom aqui. E deixa eu abrir para vocês. Tá aqui. O capítulo 6, ele tem o título de apresentação de trabalhos acadêmicos. O que é que tem a ver com o nosso vídeo, o que tem a ver com o Overleaf? Como o nome diz, né? Trabalhos acadêmicos, relacionados à academia, à universidade, né? Trabalhos formais. Então, assim, ao longo do curso a gente discutiu muita coisa em relação à teoria da metodologia de trabalho científico e a construção de conteúdo do tipo para artigos, resumos, painéis, né, banners, apresentações via slides. A gente poderia falar de escrever monografia de conclusão de curso, né, TCC, dissertação, tese, todos esses trabalhos. Então, tudo isso aí está num grupo grande aí chamado de trabalhos acadêmicos, né? Inclusive os artigos, né? Os artigos, os papers, tudo isso aí tá numa classe de trabalhos acadêmicos. Aí o Overleaf, ele é uma plataforma que permite você digitar e escrever todos esses trabalhos acadêmicos. Por que, que o capítulo chama de apresentação de trabalhos acadêmicos? Porque quando a gente faz um trabalho desses, a parte de digitar, a parte escrita, ela não é o trabalho em si, ela é a parte que será apresentada. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, né? Você vai fazer entrevistas, você vai fazer pesquisa de campo, vai fazer levantamento de dados, vai fazer pesquisa bibliográfica, né? Ler livros, referências, fazer referências. Tudo isso daí é um trabalho que você vai montar no seu planejamento com antecedência, vai executar cada uma dessas fases e lá na frente você vai colher todas essas coisas que você fez e vai escrever. Vai escrever e a parte final, vamos dizer assim. E nessa parte que você vai escrever, ele vai ficar apresentável, ou seja, você vai tornar o seu trabalho, sua pesquisa, no formato de apresentar. Por exemplo, se você vai apresentar um painel, um banner, um, um evento assim que você vai apresentar um banner, então você pesquisou, fez o trabalho todo antes e por fim você fez a parte de digitar. Foi formatar lá o banner, gerar esse banner para poder imprimir e levar lá para a sua apresentação. Então, você fez o trabalho escrito para apresentar. Mesma coisa serve para a dissertação, como eu falei do Vladimir. Ele fez toda a dissertação, escreveu, estudou, leu o livro, leu as partes que a gente mandou fazer, resolveu exercícios, pesquisou sobre o tema. Desculpa, do ponto de vista teórico, aí fez toda essa pesquisa para no final ele digitar, né, colocar no papel, escrever, corrigir, para que no dia da apresentação ele vai mandar essa dissertação para uma banca de professores que vai analisar antes, vai ler, vai corrigir, vai sugerir correções para a escrita e tudo, e vai ter um dia que ele vai apresentar online ou ao vivo, vai ali abrir um arquivo, vai gerar uns arquivos em slides e vai apresentar. Então, essa parte de apresentação é a parte escrita. Então, por isso que faz sentido agora a gente, nesse ponto, tá falando de overleaf, falando de formatação no Word e tudo, certo?
Então vamos rabiscar aqui alguma coisa, vamos só destacar algumas coisas aqui no livro. Ó, muitas vezes nós privilegiamos, né, demasiadamente os aspectos formais de normatização e negligenciamos o conteúdo e o desenvolvimento do trabalho. O que significa isso? Ele está dizendo que algumas vezes você se preocupa muito com a normatização, ou seja, com a norma, com o formato do trabalho que você vai escrever. E deixa o conteúdo e desenvolvimento do trabalho meio que negligenciado, meio de lado, certo? Isso não é bom. Por exemplo, você fazer um trabalho muito bem escrito, mas que ele seja meio vago de conteúdo, ou não tenha tanto cuidado em ter feito um trabalho elaborado, torna o trabalho bem escrito, mas ele não é bom. Então, o impacto para onde ele queira ser mostrado não vai ser muito grande. As pessoas podem dizer, não, ele escreveu bem, fez uma boa formatação, mas, por um lado, ele não desenvolveu bem o tema, fugiu um pouco, falou muito pouco, coisas assim. Então, é um ponto a não se fazer isso, né? Aí, por outro lado, né, assim, no outro oposto, você vai ter a situação contrária, né, que é de desconhecer os detalhes que norteiam a formatação do trabalho científico. Você pode fazer um trabalho de pesquisa muito bom, colher muitos dados, informações, ter lido muitos artigos, ter feito muitos resumos, resenhas, tudo, e no final você foi escrever lá seu trabalho, mas você, sem saber das normas, sem saber dos formatos, você acabou deixando o trabalho um pouco mal feito. Você deixou isso para um segundo plano, ou seja, é uma coisa sem importância. Então, assim, aqui ele vai fazer a seguinte frase: é importante destacar que um trabalho científico eficaz, bem elaborado, ele deve satisfazer todos os requisitos científicos e técnicos previstos para esse tipo de produção acadêmica. Então, assim, se você vai fazer uma coisa, qualquer coisa, isso vale para a vida como um todo, você tem que fazer bem feito, né? Você tem que pelo menos tentar fazer bem feito. Se você vai fazer uma coisa e não faz com dedicação, não faz com cuidado, há uma grande possibilidade daquela coisa não sair bem feita, né? Vocês sabem disso. Isso não vale só para trabalhos acadêmicos, vale para a vida nossa como um todo. Qualquer coisa que você vai fazer que não seja com atenção, que não seja com cuidado, vai sair mal feito, né? Desde exemplos simples como limpar uma casa, se você vai fazer sem atenção, sem cuidado, a casa vai ficar mal limpa, mal organizada, quanto a um trabalho científico. Você vai fazer o trabalho, escreve lá qualquer coisa, e no final o trabalho fica uma porcaria. Então, isso não é bom, nenhum dos dois lados, né? Tanto relaxar na escrita quanto no conteúdo, certo? Aí existe aí os aspectos formais da apresentação gráfica. São vários pontos, né? São vários que ele pode destacar. Você tem que ter uma boa apresentação, né? No sentido de que tem que ser com clareza e objetividade. Nada mais chato ou complicado ou fazer você perder seu tempo do que você pegar um trabalho que você lê o trabalho, mas não vê ali uma clareza no que está sendo escrito. Você não entende o que está sendo escrito e nem entende o objetivo, o que aquela pessoa está querendo com aquilo que ele está escrevendo. Então, assim, tem que ser claro e objetivo, certo? Mas um dos pontos que destaca essa clareza e essa objetividade é em relação também à escrita, ou seja, para que o trabalho seja realmente claro e objetivo, você tem que saber comunicar, né? Tem que saber o que é importante do trabalho, destacar e colocar como objetivo, mas você não pode, por exemplo, saber disso teoricamente, e na prática, na hora de escrever, você se perder e acabar o trabalho não ficando bom, porque você pode estragar tudo. Você pode, de repente, ter feito um trabalho muito bom de pesquisa, mas na hora de jogar lá no papel, você deixou o trabalho ficar ruim, porque não fez uma boa introdução, porque não fez um bom, vamos dizer assim, não fez uma boa abordagem ali, não foi claro nas palavras, ou
até mesmo na escrita. Você pode, de repente, escrever mal do ponto de vista ortográfico e acabar deixando a desejar, né? Aí isso pode comprometer o entendimento do trabalho, por exemplo. E tem umas coisas que valem no geral. Eu não vou especificar aqui ainda, porque assim, aqui esse conteúdo é um pouco antigo, esse livro. Ele tem aqui umas leis, umas normas brasileiras aqui, das normas técnicas, que estão aqui num ano muito atrás, tem 10 anos, né, de atraso. Então, assim, mas aí existem uns pontos aqui que vale destacar que não vai mudar muito. Mas vamos depois, eu vou baixar aqui e mostrar as regras da BNT atuais. Nós vamos ver que não vai ter muitas mudanças nesse aspecto, por exemplo, de escrita. Os textos, no geral, você vai usar formato A4, papel branco. O A4 ele já tem por padrão essa quantidade aqui, 21 centímetros por 29,7, né, de altura. Digitados, datilografados, isso daqui é uma coisa antiga, vocês não sabem nem o que é isso. Datilografados no anverso das folhas, exceto a folha de rosto, né, cujo verso deve conter a ficha catalográfica. O que é uma ficha catalográfica? Talvez vocês não saibam o que é isso. Por exemplo, quando você pega um trabalho, um livro, qualquer coisa, deixa eu mostrar um aqui. Só um minuto, tem um aqui bem fácil. Aqui na minha frente, deixa eu pegar ele. Só tá um pouco pesado aqui, tem um monte de livro assim. Esse livro aqui é um livro que recentemente eu trabalhei um pouco nele, porque ele é axiomática de conjuntos. Ele foi lançado já esse ano, foi escrito por um professor aqui do nosso departamento de física, da URCA, né, o Wilson, que é um colega meu, foi meu professor, né, na graduação, já é um velho conhecido de muito tempo, e ele é um físico, mas ele gosta muito de matemática. Assim, ele é muito dedicado à matemática, ele gosta muito de discutir as coisas da matemática. E ele escreveu esse livro em conjunto com a filha dele, que é professora de matemática, formada em matemática, e trabalha no ensino básico, né, no ensino médio. E ele resolveu escrever um livro sobre conjuntos, certo? Aí ele pediu para eu revisar esse livro. Então foi eu e outro colega, fomos os dois revisores. Não do ponto de vista ortográfico. Do ponto de vista ortográfico, nossa sugestão é que ele sempre procure um profissional, né, no caso, para fazer isso. Mas a ficha catalográfica que eu queria falar é isso aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, se a câmera vai pegar legal. Vou tentar aproximar, vocês dizem se está dando para ver. Tem uma parte aqui, que eu estou apontando, que tem as informações do livro. Diz o nome do autor, certo? Tem aqui Freire, Wilson Hugo, aí o nome do livro, Axiomática de Conjuntos, o nome dele, o nome da filha dele, que é a segunda autora, primeira edição, São Paulo, Livraria da Física, 2021. Aí vários autores e tem um número, ISBN, aí tem o número dele aqui. Aí tem matemática, que é a área, e tem mais uma numeraçãozinha. Então, não sei se vocês conseguem ver. Dá para visualizar? Acho que não, porque a tela tá pequena, né? Dá para ver o lugar que fica, mas só não dá para ler, sabe? Assim, o que tá aí. Certo. Mas dá para visualizar na folha. É porque realmente não dá para enxergar, mas tem uma parte aí que tem essas informações que eu falei. Então, assim, a ficha catalográfica, como o nome diz, vem de catálogo, né? Vem de você catalografar, né? Não sei nem se é essa a palavra. Não sei. Eu acho que deve ser, né? Catalogar.
Catalografar, não foi que eu tirei isso. É catalográfica, porque é a ficha que tem a ver com catálogo. Você tem que catalogar o livro, né, as informações. Ele lembra que eu falei que os livros têm uma identificação, que é o ISBN. Só um minuto aqui que eu vou ter que colocar o carregador no computador, que a bateria está acabando. Só um minuto. Pronto. Aí a gente viu que tem o ISBN, que é um número que identifica esse livro. Então, com esse ISBN, você vai saber que essa numeração ele localiza, resiste exatamente esse livro aqui. Tá? Então, esse livro ele tem esse registro. Ele aparece também no final, né? Quando você põe um código de barras, aparece também o ISBN também. Certo? A conexão caiu aqui. Não sei se até que ponto vocês estavam me ouvindo. Minha rede caiu e eu fui desconectado aqui. Pelo menos estava tentando reconectar. Voltando, né? Todo trabalho assim que ele é apresentado, por exemplo, você vai fazer um trabalho acadêmico que vai ser apresentado para uma banca, tipo um TCC, uma monografia, uma dissertação, mestrado, esses trabalhos assim, ele precisa estar catalogados. Então, existe as informações básicas na ficha catalográfica são essas: nome do livro, né, o nome do trabalho, o nome do autor. Se for um livro, tem que ter o ISBN, se for um artigo, o ISSN, se for uma monografia, assim, por exemplo, não precisa necessariamente ter o ISSN, mas vai ter que trazer ali informações como, tipo, o ano, né? Se foi feito, tipo, ali na universidade, vai dizer que é departamento de matemática, para poder ter uma numeração, um código, alguma coisa que localize lá na área de trabalho escrito lá na faculdade. Se vocês forem, por exemplo, na biblioteca e na URCA, claro que agora no momento não dá para fazer porque não está tendo essas aulas presenciais, mas se vocês fossem na biblioteca, vocês poderiam procurar, por exemplo, algumas monografias que tinha lá. Algumas monografias, uns trabalhos escritos lá, que você poderia ver essa ficha. Elas trazem essas informações. Só que essa ficha catalográfica, ela é a última coisa que você faz. Porque depois que o trabalho está escrito, feito, a ficha catalográfica fica mais ou menos fica mais ou menos por conta da universidade, do lugar que você está mandando o trabalho. Por exemplo, você está na UFC, por exemplo, vou citar o UFC porque eu conheço. Quando você termina, você tem uma página da própria UFC que você entra lá, coloca os dados, o nome da sua dissertação, o ano, o orientador, essas coisas todas. Aí quando você gera, ela gera automaticamente em PDF, com numeração e tudo. É um sistema automático que identifica já os trabalhos ali e tem uma codificação ali para as teses ou para a dissertação. Se for dissertação ou tese, ele vai colocar uma numeração lá. Já no nosso caso na UCA, esse trabalho é feito na biblioteca, então depende do lugar que você vai fazer, mas por isso que ele fica por último, porque o trabalho já está todo pronto, não tem mais nada que revisar, não tem mais nada para ser feito, nem corrigir, então basta que você gere essa folha e ela fica logo na página inicial, logo ali no começo do livro.
que ela vai dizer a edição, o dia que foi, quando foi publicado, vai dizer o título, o nome do autor, e vai ter esse ISBN, se for um livro ou coisa assim, que vai localizar ele, né, nesse caso. Voltando ao texto, certo? Aí ele vai falar aqui desses aspectos, aí vai falar da fonte, né, tamanho 12, normalmente é o padrão, isso aqui nunca muda. As normas da BNT, às vezes, elas passam por reformulações, atualizações, mas elas não mudam nesse caso. Para todo o texto, e tamanho 10, ou seja, você diminui o tamanho para citações diretas longas. Vocês já devem ter visto aqueles textos que vêm bem grande e tem uma parte que ele destaca com uma citação e diminui o tamanho da letra, certo? Então, é uma coisa meio padronizada aí. Aí, as fontes utilizadas no geral, olha, Times New Roman ou Arial. São fontes que já estão no Word. Alguém pode perguntar, no Overleaf você pode mudar a fonte? Por exemplo, alguém pode ter se questionado isso. Pode. Você pode no Overleaf colocar uma fonte que sai igual o Arial do Word. Mesma coisa. Ou igual o Times New Roman. Você pode definir lá em cima a fonte e o trabalho vai ser feito. Se você gerar o PDF e imprimir, a pessoa jamais vai pensar que você fez no Overleaf. Ele vai acreditar que foi feito no Word. A questão das margens, né? Tem toda uma recomendação que é a superior, né? Quando você tem aqui uma página, ele diz superior é essa distância aqui de cima, você começar o texto. 3 centímetros borda da folha. Inferior 2 centímetros, você desce um pouco mais. Direita 2 centímetros, esquerda 3. Na esquerda você deixa um espaço maior. Na direita você faz um trabalho menor. Assim. Então, de tal forma que o texto esteja localizado aqui, dentro dessa parte. Certo? Com essas bordas. E essa formatação se define para o trabalho todo. Certo? Tanto lá no Word você pode fazer isso, quanto no Overleaf. No Overleaf, a gente viu já no próprio vídeo que eu gravei, que tem lá uma formatação lá que você põe top para o inferior, aí tem uma letrinha lá que você põe, tem o inferior, esquerdo, direito, e você define logo no começo. Aí damos recomendações aqui para uns casos particulares. Ó. Quando você tem um texto que é digitado no verso e no anverso da folha, ou seja, dos dois lados, as margens devem ser assim marcadas. Para o anverso, esquerdo superior 3, direito inferior 2. E assim, por que ele muda essa frente e o verso? Porque se for um livro, você sabe que quando você virar a página para o outro lado, certo? O lado direito, por exemplo, deixa eu tentar mostrar aqui no livro, né? Ó, vocês estão vendo aqui, eu acho que dá para ver. A margem, no caso, a direita aqui do livro. A direita do livro, não sei se ele espelha e fica à esquerda de vocês, mas a direita do livro aqui, quando você está olhando para o livro. Aliás, a esquerda do livro, né? Se a referência for o livro, tá à esquerda. Aqui à esquerda, ele tem uma margem menor e a direita uma maior. Quando você virar a folha, aí isso inverte. A esquerda aqui já vai estar maior e a direita menor. Óbvio, porque ele está nessa formatação de que quando você for passar várias páginas, você tem que facilitar a escrita. Se você não fizer isso, a confecção do livro vai ficar estranha. Vai pegar uma parte que vai pegar ali, vai ficar feio, esquisito. Então, tem essa inversão, certo? Aí os alinhamentos, no geral, é 1,5 cm, né? Em alguns casos você tem distanciamento das linhas de 1 cm, né? Então, tem toda essa questão aí. Tem o recuo da primeira linha do parágrafo. Tem um então, assim, essas coisas você pode fazer no Word, se não for
muito trabalhoso o que você vai fazer, quanto você pode fazer no overleaf logo de uma vez, certo? Aí a minha proposta nessa parte agora do curso que nós estamos finalizando é nós trabalharmos bastante agora com essa parte prática. Tipo assim, tentar escrever algumas coisas e pesquisar um pouco dessa parte de formatação para vocês treinarem um pouco. Seria o ideal para mim seria que a gente pudesse treinar no Overleaf, né? Que todo mundo pudesse cadastrar lá seu e-mail, criar. Aí eu iria apresentar algumas coisas sobre isso e iria deixar alguns modelos, assim, um protótipo para vocês trabalharem com ele, né? Mas se não for possível usar o Overleaf, a gente pode, assim, usar o Word em relação ao Overleaf, qual é a vantagem? No sentido, assim, você não precisa de internet para gerar o arquivo, então se for, você não tem internet aqui para usar em casa, você não consegue usar, você pode fazer no Word, que não tem internet. Mas se o problema for maior do que isso, né, não tem o computador, aí o que, é que você vai fazer? É possível você digitar no seu celular. É horrível, terrível, mas é possível, porque você pode usar o Overleaf no celular, no internet do celular. No último caso, se o aluno quer aprender a linguagem de LaTeX, ele pode usar isso no computador também, sem precisar usar o Overleaf, mas a desvantagem é que ele não salva os arquivos ali todo no lugar e vai precisar de um editor de texto para baixar e precisa entender um pouco desse negócio. Tem que baixar o Mitex, que é uma pasta que faz você gerar os arquivos do LaTeX, e você vai ter que aprender um pouco disso para poder escrever sem Overleaf. O Overleaf ele já vem meio que cheio de instruções, porque ele fica ali meio com aquela formatação de autocompletamento, né, que você pode digitar uma coisa e ele já sugere o que você vai escrever. Tem a vantagem de você salvar online, porque você salva, deixa seus arquivos tudo no mesmo local, pode usar em outro computador, em qualquer navegador, então tem essas vantagens. Então, assim, a parte final agora da disciplina, vamos tentar um pouco treinar essa parte, né, de escrita, essa parte aí, e talvez em algum momento analisar algum ponto de vista da disciplina que a gente possa voltar a discutir, algum caso assim, específico, e discutiria esse trabalho, e no final a gente faria aí algum outro tipo de trabalho acadêmico, uma resenha, ou até mesmo outro tipo de resumo, né? Aquele resumo que vocês enviaram, são um resumo crítico. Eu vi lá das pessoas, tem algumas pessoas que mandaram com muito poucas linhas, né? Assim, pequeno o trabalho. Poderia ter feito mais. Como ele é crítico, ele permite que você escreva o seu ponto de vista, então havia espaço para você escrever bem mais do que alguns mandaram, certo? Aí aqui tem todas as normas, né? Tem aí sobre a questão do título, do subtítulo, certo? Título sem indicativo numérico, né? Aí tem indicativo de sessões, quando você quebra várias sessões no trabalho, sessão 1, 2, 3. Elementos sem título e sem indicativo numérico. Sobre a paginação, você quer saber a partir de que página você vai começar a numerar. Por exemplo, as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas. Elas vão ser numeradas a partir do momento que você escreve lá na frente, na parte da introdução, por exemplo, e as páginas iniciais normalmente vêm sem números. Então, se você pega um livro aqui, ó, esse livro aqui, ele só vem, tem o prefácio, que não tem numeração, tem o sumário, mas só depois, né, quando ele começa a escrever o capítulo, é que ele começa a colocar um número. Antes disso, as páginas anteriores não tem numeração, vem sem números, certo? Ele vai dizer, né, a partir da primeira folha da parte textual, a introdução, em algarismos arábicos e tal. Assim, então eu não vou ficar aqui lendo essa parte toda, porque assim, fica um pouco meio
saco a gente ficar discutindo uma coisa só no ponto de vista teórico, sem prática, né? O ideal nessa parte é que a gente possa abrir um trabalho e fazer esse trabalho, certo? Assim, ali, abrir um computador e cada um fosse possível digitar. Eu sei que nem todo mundo tem um computador e tem internet assim, suficiente para a gente estar usando. Eu não sei se vocês que estão aqui, todos, estão assistindo essas aulas via computador ou celular. Eu sei que muitos alunos fazem assistem as aulas pelo celular. No caso, eu gostaria de saber, só para eu ter uma noção. Quem aqui que tem um computador, né, que possa usar, né, para fazer essas digitações e quem não tem. Por exemplo, se puderem escrever aí no chat, eu gostaria de saber, para eu ter uma noção, assim, porque aí eu quero saber se vale a pena eu fazer um trabalho coletivo com as pessoas. Estou olhando aqui o chat, a partir da Cícera Regilândia. Tenho um computador, imagino. Das outras aulas que você perguntou, José, eu acho que só teve umas 2, 3 pessoas. Aí, se for um trabalho em grupo, essas 3 pessoas vão acabar ficando em grupo com o pessoal que tem, né? Assim, o ruim do grupo, né, nessa fase, é porque eu gostaria que todos os alunos, né, individualmente, conseguissem fazer. Né? Se for em grupo, já fica ruim para aquele aluno, porque ele vai acabar deixando esse trabalho de escrever para o que tem o computador. E no nosso caso, é justamente isso que eu não queria, né? Porque suponha que eu estou fazendo com você que tem computador e um outro que não tem. Aí esse que não tem, ele vai assistir a aula, ele vai ver eu explicando, vai ver tudo. Mas a parte que eu queria que ele fizesse, que é a prática, ele não vai fazer, porque ele vai dizer que não tem um computador, não vai poder digitar e vai pedir para o trabalho ser feito pelo outro. Se for um resumo, um trabalho assim, ele vai fazer a parte do resumo, escrever no papel, vai pesquisar lá o trabalho, mas no final das contas, como essa última parte é uma parte que eu gostaria de treinar a escrita, né, a parte final, então seria bom que todos pudessem escrever. Aqueles que não podem, né, que não têm, eu ainda vou tentar ver se eles conseguem fazer via celular, né, se for possível. Se não, aí a gente vai ter que fazer isso mesmo, trabalhar em grupo. Aí ele vai ter que dividir a tarefa com o outro, né, o outro vai ter que meio que se ele não pode usar o computador do outro, né? Se ele não tiver essa opção de ir lá se reunir com o colega e digitar, ele pode pelo menos participar da digitação, no sentido de que eles podem combinar uma videoconferência para um estar fazendo, digitando e mostrando a ele como é que ele está sendo feito, porque aí ele talvez aprenda um pouco. Aí fica assim. Eu vou mostrar um pouco aqui do Overleaf novamente, porque suponho que alguém não tenha assistido. Eu acho que a maioria assistiu. Eu olhei pelas visualizações, talvez a maioria tenha assistido. Aqui você vai entrar novamente. Colocar a senha. Por exemplo, quem tem um computador, já fica aí com essa seguinte tarefa. Quem tem um computador e pode usar o Overleaf, o primeiro passo é criar a conta, né? Talvez alguns de vocês já tenham feito isso. Criar uma conta no Overleaf. Aí vai aparecer lá os trabalhos de vocês aqui. Se não tiver nenhum, aí vocês vão, por exemplo, de repente a gente pode dividir um. Tipo, eu posso aqui fazer com que eu consiga pegar um desses arquivos e compartilhar com alguns de vocês, certo? Aí dessa forma eu conseguiria que vocês pudessem ver o que eu estou fazendo e eu fazer indicações assim, de modelos. Porque existe um modelo que eu até apresentei no vídeo, que é esse trabalho de MTC, que ele é um modelo que eu criei aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, ele vem com a capa aí, trabalho de aluno, um sumário, uma introdução,
primeira sessão, segunda sessão se tiver, conclusão, referências. Esse modelo aqui eu gostaria de compartilhar com os alunos, então eu compartilharia com vocês, vocês iriam receber esse arquivo do jeito que ele está aqui, do jeito que ele está aqui mesmo. Vocês iriam preencher como? Vocês iam colocar um título aqui para o trabalho, o nome de vocês, iria fazer uma introdução, iria fazer as sessões referentes ao trabalho, iria escrever aqui toda essa parte aqui, conclusão, colocar suas próprias referências do trabalho que você tem fazendo, aproveitando o formato já pré-pronto. E a partir desse modelo já pré-pronto, né, assim, quase colocando aí como que a gente chama de template, é o modelo, né, template. Então vocês poderiam usar esse modelo para outros tipos de trabalhos. E a gente poderia criar outros tipos de modelos, né? Um modelo de uma prova, um modelo de uma lista de exercícios, um modelo de um artigo, um modelo de um calendário, sei lá, um modelo de um quadro de avisos, coisas assim. Vocês ficarem com esses modelos salvos. Aí, uma vez que você tenha seus projetos aqui salvos, você não precisa mais ficar decorando nome de pacotes, nome de comandos. Você vai lá nos seus modelos, dá um Ctrl+C no comando, volta no arquivo que você quer e gera o trabalho de acordo com o que você está precisando. Tá? E existem inúmeros vídeos na internet explicando sobre o VLIF. Posso indicar alguns canais que tem como professor, que eles postam muitos vídeos e ensinam muitos comandos, né? Quem estiver introduzindo no LaTeX, por exemplo, pode entrar em grupos. Sempre existe um grupo no Facebook, que é LaTeX, esqueci o nome do grupo. Que lá as pessoas fazem perguntas, têm dúvidas, como é que faz tal coisa em LaTeX? As pessoas vão lá nesse grupo, põem lá a pergunta e sempre o pessoal resolve. Aí sempre o pessoal posta algum link, algum vídeo que explica alguma coisa. Existe, você pode colocar no Google aí, procurar sobre a sua dúvida e vai esclarecer. Assim, é muito fácil, basta o aluno querer aprender. Então, assim, as ferramentas, aonde ele buscar, onde encontrar essas coisas, estão aí. Então, tem muito material. Então, basta o aluno querer. Aí existe uma parte avançada, né? Como eu falei, essa parte de gráficos, aí já exige que você procure um material mais específico, né? Gráficos em 3D, assim, mais avançados, tem que usar um pacote, um ambiente chamado TIX. Então, aí você precisa aprender um pouco sobre isso. Então, não é uma coisa tão fácil assim, mas não é difícil, mas o aluno já tem que estar engajado com o LaTeX. Existe a parte de você também aprender a fazer slides usando o Beamer, que é uma ferramenta que você faz usando o Overleaf e gera esses trabalhos. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, esse arquivo aqui eu compartilhei com um colega meu, o professor Flávio, que é matemática. Até lá fora, ele mostra quem fez as últimas atualizações, quem fez as últimas modificações. Eu vi que ele modificou há 5 dias. Eu não sei se ele digitou alguma coisa. Tem o trabalho colocado aqui do lado. Ele fez muitas alterações aqui. É um modelo de um conteúdo, de um material aqui, ó. Veja que as bordas são bem extensas, assim, né? As margens são bem largas, porque está num formato aqui que acabou ficando isso, está no formato de artigo. Aqui. Se eu quiser deixar essas bordas um pouco menores, aumentar o tamanho da letra, eu vou aqui e mexo nessa parte aqui do começo, nesse preâmbulo, certo? Aí ele muda um pouco a configuração e deixa mais fácil para vocês entenderem. Vamos ver aqui uma lista de exercícios, por exemplo. Aqui uma lista de exercícios que eu passei para os alunos. Veja que eu fiz esse modelo. Nesse modelo eu utilizo um quadradinho aqui com a logo da URCA, universidade, professor, disciplina, espaço para matrícula, nome do aluno, a lista de exercícios e as questões aí todas digitadas lá. Né? Então, temos aí a parte
que interessa a lista dos exercícios, certo? E outros aí que a gente pode ver. Então, a gente poderia pensar aí numa alternativa do modelo. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse modelo que eu já tenho do MTC, né? Esse trabalho do MTC. Vou pedir para aqueles alunos que criaram a conta no Overleaf, eu vou enviar o link. É possível compartilhar, vocês estão vendo aqui em cima, né? Eu posso compartilhar. Vou clicar aqui. Aí o que acontece? Eu posso compartilhar com pessoas que, de tal forma que eu quero que vocês não editem. Eu não quero que você edite o meu trabalho. Eu vou compartilhar com você para você receber esse arquivo do jeito que ele está aqui. E você não modificar, porque se eu compartilhar com você modificar, vai acabar modificando o meu. Só que eu não posso compartilhar com muita gente porque só dá para compartilhar com outro, porque eu tenho a conta gratuita. Então a gente só pode compartilhar com uma outra pessoa. Mas existe a forma de você compartilhar aqui em somente leitura. Aí você compartilha e manda o link, você gera um link, e esse link todo mundo clica nele e abre. Aí você faz o quê? Eu não posso editar. Mas você não está com o arquivo aberto, né? Do jeito que está aqui, ó, ele vai estar aberto aqui. Aí você vai copiar tudo, né? Dá um Ctrl A aí, copia tudo, clica aqui em novo arquivo, renomeia, né? Coloca o seu nome, põe aí o seu nome, gera um arquivo novo, né? Só um minuto, deixa eu fazer esse de novo, Ctrl A, Ctrl C, vou voltar aqui, senão ele vai dar um problema. Aí aqui eu vou criar um novo projeto, em branco. Seu nome que eu digo é o nome de vocês. Vou colar o seu trabalho. Você apaga isso aqui e dá um Ctrl V no que eu mandei o link e recompila. Quando você fizer isso, aí você vai estar com um arquivo que eu mandei para você. Ele vai estar aqui. Certo? Pronto. Aí esse seu que você copiou, você pode alterar. Aí a partir daí você vai fazer o seu trabalho. Vai dar um título a ele. Vai dar... fazer sua introdução. Fazer suas sessões aqui onde você vai desenvolver o trabalho. E concluir tudo. Tudo vai ser feito aqui. Se você no começo não sabe utilizar, aí a minha recomendação é que a gente faça mais uns vídeos, né, sobre a explicação do Overleaf, que você assista mais vídeos na internet falando sobre o Overleaf, baixem alguma apostila de LaTeX, né, que ensine alguns comandos para que vocês precisem, mas como esse trabalho não precisa ser necessariamente um trabalho matemático, ou seja, você pode escolher um tema que não seja teórico, e vai escrever funções, matrizes, coisas assim, aí facilita um pouco para você. Nesse primeiro momento, eu até preferi que fosse isso, porque como vocês não têm experiência no LaTeX, então seria melhor que vocês fizessem um trabalho que não usasse fórmulas, não usasse essas coisas por enquanto. Para primeiro você aprender como é que funciona o ambiente. Você faria esse primeiro modelo aí, e seria um trabalho nosso de encerramento, vamos dizer assim. Mas, se você já desenvolve um pouco, já conheço, já sei, e quero fazer um trabalho de matemática, quero aprender a trabalhar um pouco com expressões, com fórmulas, com equações, aí você escolhe um tema desse e desenvolve aí, escreve o que você quiser. Aí, para esse momento, não precisa ser um tema inédito. Vou fazer aqui como se fosse um artigo. Nós sabemos que um artigo não se faz assim do dia para a noite, então nós não temos tempo para isso. A gente tem aí talvez um mês de disciplina no máximo, e não vai dar tempo para você fazer isso. Então tem que ser assim uma espécie de protótipo, ou pelo menos um rascunho, ou uma imitação, ou uma tentativa apenas de fazer um trabalho, né, que seja da forma mais fácil possível. Vou basear aqui um trabalho sobre, deixa eu ver, eu vou falar aqui sobre o cristianismo na era contemporânea, vamos dizer assim, então na idade contemporânea. Você escolheu o tema, você vai ler algumas coisas sobre isso e vai escrever seu trabalho aí com isso. Você põe o título, vai desenvolver uma introdução,
de sessões, você vai escrever lá sessões, pode incluir fotos, figuras, algum gráfico, alguma tabela, alguma coisa que você queira, mas faz o trabalho todinho assim. Aí você faz, desenvolve aí nesse período, e no final você vai gerar esse arquivo final e vai compartilhar comigo, né? Aí cada um de vocês compartilhando comigo, eu recebo o arquivo de cada um. Aí eu posso abrir aqui, né, e corrigir individualmente um de cada um, certo? Então fica aí essa tarefa. Quem tiver como já pegar seu computador, abrir aí o Google Chrome, põe aí o Overleaf, cai lá naquela página, cadastra sua conta. E nesses primeiros momentos pode ficar treinando. Aí a gente vê aí, por exemplo, na próxima aula eu posso falar um pouco sobre alguns comandos específicos. Aí eu dou uma aula mais de alguns comandos e faço uma comparação com o Word. A gente abre o Word e faz uma comparação com os dois, tá certo? Bem, então é isso. Alguma pergunta, algum questionamento? Alguma dúvida? Não, né? Então eu vou pedir que vocês façam esse cadastro. Na próxima aula, se for possível, alguns de vocês compartilharem a tela comigo e mostrar o overleaf de vocês que vocês criaram, eu gostaria, né? Se alguns de vocês criarem a conta e ficar lá treinando, testando, a gente pode fazer isso. Porque assim como eu estou apresentando, eu posso tirar aqui da minha apresentação, vocês abrem a apresentação de vocês e mostram lá a página do Overleaf, o que é que vocês fizeram, o que é que vocês escreveram, o que é que vocês testaram, o que é que vocês têm dúvida. E a partir daí a gente pode criar esse protótipo e eu divido com vocês, enviando o link. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta, Jocel. Eu tenho um trabalho mais ou menos, pelo menos uma pequena parte feita. Aí eu posso fazer o protótipo da partir do que eu já tenho? Pode. Se eu pedir para fazer um modelo como esse, eu estou interessado mais em que você Isso. trabalhe um pouco o overleaf. Se o seu trabalho já está feito, melhor ainda, porque você já vai ganhar tempo, né? Se o aluno não tiver feito esse trabalho, não tem, aí ele vai ter que procurar um tema, vai ter que procurar alguma coisa para escrever, certo? Mas se você já tem, beleza. Obrigado. Bem, pois é isso aí. A gente se encontra na quinta-feira.